a manutenção, quando ela funciona, ninguém enxerga, porque realmente está sendo feita manutenção, né? Então isso é manutenção planejada, isso é manutenção preventiva. É você atuar antes da falha. Porque toda falha dá transtorno, ela custa mais caro do que uma manutenção preventiva planejada, ela custa 10, 15 vezes mais caro. Porque toma manutenção baseada no preço merece ser enganado. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E o episódio de hoje nós vamos falar de um tema que é muito cotidiano de provavelmente todos vocês que estão nos assistindo. De alguma forma você está em contato com o que nós vamos falar aqui. Talvez você não perceba, mas você está. Você deve ter um carro, você tem uma casa e você já faz isso. O tema de hoje provavelmente é uma coisa que você já faz aí com o seu carro, com a sua casa, e você às vezes nem percebe. E nem percebe os efeitos que isso tem na sua vida, ao redor da sua vida, em tudo que você faz. A gente vai falar um pouco de manutenção ou gestão da manutenção. Então, se você tem um carro, se você tem uma casa, com certeza você faz alguma manutenção no seu carro e na sua casa para estender a vida útil ou para ter minimamente o conforto que você espera ter no uso desses bens, desses ativos. E você sabe muito bem que quando eles não funcionam, é uma dor de cabeça, né, para todos nós. Né? Então, quando você tem um probleminha, um cano que está vazando, é um móvel que estragou, e que uma fiação elétrica que deu algum problema, e de repente, quando você precisa usar aquele ambiente da sua casa, você não vai conseguir usar, e aí vem aquela chateação. Mesma coisa com o automóvel. Quando acende aquela luzinha que você ignora aquilo ali, de repente lá na frente dá um problema e você fica sem poder usar o automóvel. E quando isso é numa indústria grande? E quando isso é numa edificação que envolve milhares de pessoas? E quando é num avião, num barco, num grande barco, ou numa outra instalação que afeta a vida de milhares de pessoas? Como é que a gente faz? Então, esse é o tema de hoje. Nós vamos falar de manutenção, ou melhor, de gestão da manutenção. E para isso, nós convidamos aqui dois especialistas no tema que eu tenho o maior prazer de receber aqui. Primeiro, o professor Luiz Cordeiro, que é coordenador dos cursos de gestão da manutenção aqui no IPOG, é engenheiro eletrônico, é mestre nesse assunto de manutenção, tem formações internacionais e vai poder compartilhar com a gente aqui muito desse conhecimento, que eu conheci ele há pouco tempo e vi que ele realmente é um mestre no assunto. E tem um convidado ilustre aqui, que eu tenho a honra de receber também, que é o Luiz Antônio Galo, que ele é gerente de manutenção lá na Jalles, uma grande indústria, nós vamos falar um pouquinho aqui, um dos maiores exportadores do mundo de produtos de açúcar orgânico, por exemplo, que você estava comentando, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, que é engenheiro também, engenheiro mecânico, e é especialista nesse assunto, e sendo ex-aluno, vai também compartilhar um pouco das experiências que ele teve ao ter esse aprendizado de gestão de manutenção, os resultados que levou, né, a Jalles, por exemplo, a alcançar índices de produtividade impressionantes que eu vi por aqui. Então é uma honra ter vocês dois aqui com a gente hoje para falar desse assunto. Professor Luiz também, que vamos falar Galo, né? É uma honra recebê-los aqui. Queria dar as boas-vindas a vocês. Ok, Ronan, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, também trabalhar pelo IPOG há mais de 13 anos, né? Como professor e como coordenador. Também quero agradecer ao Galo ter aceito o convite para estar aqui com a gente. É uma honra também ter nossos ex-alunos, um dos melhores da turma, né? Olha, Participando. Inclusive, a empresa dele trouxe 8 alunos para cá e vai trazer mais ainda, porque vem desenvolvendo um trabalho de alto nível em gestão da manutenção, né? O que nós poderíamos falar aqui, iniciando para vocês, é iniciar a diferença entre engenharia de manutenção e gestão da manutenção. Todos vocês sabem, né, que as pessoas se formam em engenharia, em administração, em produção e vão exercer sua atividade. Normalmente é uma atividade técnica. Então, engenheiros eletricistas vão fazer manutenção na área de geração, na área de distribuição, na área de transmissão de energia elétrica. Engenheiros mecânicos vão fazer manutenção na área mecânica. Engenheiros de refrigeração nessa área de refrigeração. E assim por diante. A gestão da manutenção ela dá uma grande oportunidade. Na hora que você faz o curso de especialização, né, um mestrado, um doutorado nessa área de gestão da manutenção, você começa a gerir a manutenção em qualquer área. Você não é mais engenheiro mecânico para trabalhar com máquinas, manutenção em máquinas. Você não é mais um engenheiro civil para trabalhar com edificações, um engenheiro
eletrônico para trabalhar com eletrônico, até um engenheiro de software que vai trabalhar com manutenção de software, né, e desenvolvimento. Você começa a ser um gestor que vai trabalhar em qualquer área. Então, na hora que você começa a participar e ter um conhecimento de gestão da manutenção, você vai ser um gestor independente da tua formação, um gestor de manutenção hospitalar, de estádio de futebol, de escolas, gestor de manutenção de aeronaves, o gestor de manutenção de aeroportos, de portos, e assim por diante. Inclusive das cidades. Uma cidade ela precisa de 45 planos de gestão de manutenção. Imagina, a iluminação pública especial convencional, é a parte que a gente chama de tapas-buracos, a parte macro e microdenagem, pontes, né, viadutos, parques, áreas verdes, zoológico. Então, tudo isso que cotidianamente está com a gente. Então, a manutenção, quando ela funciona, ninguém enxerga, porque realmente está sendo feita manutenção, né? Sim. Aí, quando quebra, em tese, não é manutenção, é que deveria evitar a quebra. Essa é a finalidade da manutenção, tá? Quando quebra, aí é correção. É correção. Aí isso, não temos é que manutenção. agir corretivamente, né? Imagino, já dando as boas-vindas aqui pro Galo, e o prazer ter um ex-aluno aqui compartilhando experiências, né, profissionais com a nossa audiência. Galo, obrigado mais uma vez. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a importância da gestão da manutenção lá na Jalles, essa grande indústria aqui do Centro-Oeste, que exporta para mais de 25 países e é uma referência aí nos produtos que ela, enfim, produz e industrializa. Bom, primeiramente, obrigado, Ronan, obrigado, Luiz Cordeiro, né, pelo convite, né, poder estar aqui e transmitir um pouco, né, para vocês que estão aí assistindo, um pouco da nossa experiência, da nossa expectativa com a manutenção, do nosso, assim, das nossas conquistas com a manutenção, né, eu acho muito importante, né. Então, vamos falar um pouquinho da Jalles, né, muito rapidamente. A Jalles Machado é uma empresa que nasceu em Goianésia, no Goiás, né, a matriz tem 44, 45 anos, né? E a nossa filial aqui em cima, ela tem aí 15 anos. E recentemente, aí, coisa de 2 anos e meio atrás, nós adquirimos uma outra unidade em Minas Gerais. Então, hoje somos 3 unidades. O Ronan falou do açúcar orgânico, né? A Jalles Machado é o maior produtor e o maior exportador de açúcar orgânico do mundo. Então, para isso, a gente tem que ter realmente várias certificações, né? A gente tem que ter realmente processos sólidos, né, em todas as áreas da empresa. Não só na manutenção, né, com boas práticas de fabricação, enfim, né? Várias coisas que englobam isso aí tudo, né? E falando um pouquinho de manutenção, eu concluí o curso aqui do IPOG, né, Gestão de Manutenção, no final de 19, e nesse ano a gente estávamos, né, com um projeto de implantação de TPM, né? TPM é manutenção total produtiva, né? Hoje, na verdade, é gerenciamento total da produção, já mudou até o enfoque, né? Porque tudo que é produção, você pode atuar com TPM, que tem 8 pilares, né? É uma metodologia da IJPM, né? Japonesa, baseada em manutenção Lean, enfim, tem vários conceitos aí que são muito importantes. O Luiz, inclusive, ele é formado por esse instituto, né? E entende muito bem dessa tecnologia, essa terminologia. Então, para nós, quando estávamos nesse início, né, a gente, quando assumia essa gestão da manutenção, a gente não conseguia fazer o processo industrial fluir. Por quê? Porque tudo começa na colheita da cana. E na colheita da cana você tem uma máquina que chama colhedora de cana. E as nossas máquinas, né, viviam quebravam muito. Então é aquela história, né, daquele ciclo vicioso, né? Muita manutenção corretiva. Sim, muita manutenção corretiva. Então, para se ter uma ideia, de cada 100 OS, né, ordem de serviço que eu abria dentro da oficina, dentro da manutenção, 73% disso era corretivo. Esse é um número impressionante, assim, né? Então, isso quer dizer que de cada 100, 73, quase 75%, quase 3/4 das suas, das suas atuações eram para corrigir um problema que aparecia que você não viu antes. Então, Exatamente. Ele provavelmente interrompeu uma máquina de funcionar, a máquina parou, para uma linha de produção, e isso gera várias consequências na operação. Com certeza. A gente coloca até, né, que o mundo dá voltas, né? Ele traz para você o que você deixou de fazer, né? Então, se a manutenção programada, né, a preventiva, a preditiva, a diagnose não era feita, né? Então, o que acontece? Eu vou ter o retorno. Eu brinco muito, né, com, assim, em sala de aula também, que é sobre planos de saúde.
As pessoas não compram um plano de saúde, as pessoas compram um plano de doença. Por quê? Paga um plano e só usa quando está doente. Esse é um ponto de vista Muito interessante. Então, na verdade, o que eu coloco? Gente, use o plano de saúde, né? Então, eu mesmo, preventivamente, já há mais de 6 anos, a cada 6 meses eu faço 60 exames. Então, eu estou fazendo a prevenção. E a cada esses anos que eu vou fazendo, o médico diminuído ou aumentado a periodicidade. Então, vamos usar, gente, o plano de saúde. Para quê? Para que a gente trate preventivamente o nosso corpo. Os japoneses comparam muito, né? A saúde humana com a gestão da manutenção, né? Então, a medicina, né, é a engenharia de manutenção. E a saúde é a gestão da manutenção. Então, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da saúde das empresas, da saúde da nossa cidade e da saúde do ambiente onde nós vivemos. Então, essa é a grande função. É você trocar a correção pela prevenção. Que é o que o Galo estava dizendo o seguinte, ele tinha ali no início, tentando pegar um caso real aqui para traduzir um pouco para a nossa audiência, o que é a transformação, que esse conhecimento que nós estamos debatendo aqui hoje leva a uma indústria do grande porte, que é a Jales, que é o maior exportador de açúcar orgânico do mundo, não sabia, queria até parabenizar toda a galera da Jales aí, que orgulho, né, ter uma empresa nacional brasileira aqui de Goiás, que ocupa essa posição, né? Exporta para 25 países, você estava falando aqui, que alguns anos atrás, estamos falando aí disso, você falou 2019, 5 anos atrás, você tinha uma situação de 73% de manutenção corretiva. Isso implica em custos, isso implica em parada de produção, ou seja, a receita que eu estou evitando. Custos da não qualidade. Então, o custo da própria manutenção em si, com mecânico, com peça, com não sei o quê, com a vida útil do equipamento reduzida, mas também o custo da oportunidade, que é coisas que você não consegue medir diretamente assim, né? Mas não ter a máquina significa não colher no tempo certo, não uma linha de produção parada, essas coisas, não estou nem falando disso, né? Mas como é que é o processo de sair de 73% de manutenção preventiva? Eu não sei como foi esse processo para vocês e onde vocês chegaram. Bom, voltando aqui um pouquinho, né? Conforme eu falei, em 2019 nós começamos esse projeto, né, de TPM, e o curso, né, de gestão de manutenção, ele nos deu assim, né, uma visão da gestão como um todo, né, como foi falado aqui, né, é engenheiro mecânico, ótimo, né, engenheiro mecânico geralmente faz projeto de máquina, isso, aquilo, mas quando você se torna um gestor, né, você vai trabalhar com qualquer área da mecânica, no caso aqui a manutenção, você tem que desenvolver pessoas, processos, né, e trabalhar também com tecnologia de informação, porque você vai precisar ter todo esse conjunto de coisas trabalhando junto, né, para você ter os resultados, buscar as informações necessárias para você realmente saber quais são as ações que você tem que tomar para resolver os problemas, né? Então, voltando lá atrás, o curso nos deu essa visão. E aí nós começamos essa implantação, né, de 19 até atual, né? E em 23 nós fechamos nossos números com completamente um cenário completamente diferente desse que nós começamos aqui no início. Nós já fechamos com 82% de manutenção planejada, né? Planejada. E que antes era zero, né? Não, tinha pouco. Do 73, o que sobrava, né, era planejado. Entendi. Mas essa planejada era muito incipiente. É troca de óleo, filtro, que também faz parte da manutenção planejada, né? Mas agora não. Mas eu diria, a extensão era pequena, né? Então, a extensão era pequena. Quando você começou essa jornada agora em 23 para chegar em 82 da planejada, significa que então o resto é corretivo. Isso. Você saiu de 73% corretivo para 18. Exatamente, 18. Agora, como é que você faz isso, né, que nós estamos falando aqui? Aí você tem, né, alguma metodologia. Então, por exemplo, você tem que criar planos de manutenção preventivos, né, para você poder antecipar as falhas mecânicas, né, e atuar sempre nas anomalias, porque a máquina ela começa a rodar, ela vai trabalhando, né, e ao longo da vida ela esquenta, ela vibra, ela, né, dá calor, ela começa a fumacear por aí. Estou falando numa máquina, mas isso serve para tudo, né? Uma manutenção predial, você começa a ver a tinta descascar, você começa a ver um pequeno vazamento, o telhado tem uma goteira. Então, quer dizer, tudo antes da falha, ele tem anomalias. E você tem que tratar justamente na anomalia. Então, um exemplo, por exemplo, lâmpada, né?
Imagina que uma lâmpada dura 10.000 horas, né? Eu já tenho mais ou menos a ideia da vida útil da lâmpada, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano de manutenção para trocar a lâmpada com 9.900 horas, né? É lógico que dentro dessa curva, eu vou ter uma lâmpada em 1.000 que vai queimar antes das 9.900 horas, mas no geral, todas vão queimar depois, ou seja, eu não vou esperar a lâmpada queimar para me trocar, eu vou trocar a lâmpada ainda, vou tirar uma lâmpada que está acesa e trocar por outra, que tem uma vida de 10.000 horas. Então, isso é a manutenção planejada, isso é a manutenção preventiva. É você atuar antes da falha. Porque toda falha dá transtorno, ela custa mais caro do que uma manutenção preventiva planejada, ela custa 10, 15 vezes mais caro. Se eu deixar de trocar o óleo de uma máquina, numa troca de óleo e fio de uma máquina, eu gasto aí 800, R$1.000, né? De R$800 a R$1.000, né? Vamos corrigir. Se eu esperar um motor falhar, um motor de colhedora hoje, ele custa 220, 230 mil reais. Olha o nível de grandeza de uma coisa que eu deixei de fazer aqui, simples, barata e rápida, um motor que vai demorar aí, nada, uns 20 dias para ser retificado, comprar peça, a peça não tem no estoque, aí tem que comprar em outro lugar. Então, quer dizer, é um transtorno total para toda a organização, né? Na empresa. E manutenção, a gente pode resumir num tripé, né? Eu sempre falo, manutenção é um tripé. Você tem que ter gente treinada e motivada, né? Então você tem que estar em constante treinamento desse pessoal, educação continuada, ou seja, tem que estar evoluindo. Você tem que ter ferramental adequado para você executar as tarefas com segurança e precisão, rapidez, e você tem que ter insumos, né? Insumos seria o quê? No meu caso, né? Seria óleo, rolamento, engrenagem, eixo, enfim, tudo aquilo que eu uso de peça, né? Ou de insumos mesmo, né? Como eu falei aqui, óleo, filtro, que a gente gasta na manutenção. Se me faltar uma dessas três coisas, meu banquinho, né? Aqueles banquinhos de bar que a gente toma uma cervejinha, ele não fica em pé, ele vai cair. Então, isso tudo tem que estar bem coordenado. Mas eu achei interessante isso, porque, assim, tem várias coisas. Eu queria voltar lá, ele falou sobre TPM, né, que eu acho que é o fundamento do que nós estamos falando aqui. Existem várias metodologias para se trabalhar com gestão de manutenção. A TPM é uma delas. Eu queria que você trouxesse para a nossa audiência, então, um pouco os fundamentos, o que é a TPM, né? De onde vem e por que essa é uma metodologia adequada para trabalhar, porque é uma das coisas que a gente ensina por aqui. Veja bem, nós vemos desenvolvendo, né, esse trabalho na área de manutenção há mais ou menos 25 anos, né? Além de, eu era um engenheiro eletrônico, trabalhava numa empresa, na Companhia Hidrelétrica de São Francisco, e era um excelente projetista, né, nessa área de telecomunicações. E aí, como eu tinha assim muita vontade de estudar tudo, o gerente chegou: Luiz, olha, eu queria que você fosse coordenar a manutenção. Aí eu disse: vou nada coordenar a manutenção? Nossa, ali é só problema, né? Eu vou fazer o seguinte... porque tem essa visão, né? Olha, é só problema. A manutenção é só problema, bucha, né? Só complicação. É verdade. Aí ele disse: mas Luiz, você é um cara que pode estudar bastante isso e desenvolver. O que aconteceu? Eu disse: olha, eu não vou deixar aqui sistemas satélites, fibras óticas, sistemas digitais, né? A evolução da tecnologia, né, de eletrônica estava exponencialmente crescendo. Eu já dava aula para todo o sistema Telebrás naquela época, essa parte de comunicação com fibras óticas que estava já em monta. Mas eu conversando assim com ele, né, eu disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia. Eu quero fazer mestrado nessa área. Por quê, Ronan? Porque eu senti uma ignorância na universidade. A universidade não era universal. Então, todos os engenheiros de todas as formações querem ser projetistas, querem ser instaladores, fazer comissionamento, e a manutenção e a operação. Então, não existia uma disciplina na graduação que ensinasse isso, né? E eu, como professor já universitário, já era professor universitário, né? E, além de trabalhar na Companhia Hidrelétrica de São Francisco, eu disse assim: nossa, mãe, né? Eu dou aqui 3 disciplinas, né, de eletrônica, e não tem essa disciplina de administração da manutenção. Então, ao longo do tempo, como eu fiz o meu mestrado, né, eu briguei para a empresa me liberar só 2 manhãs, estudar final de semana, para que eu assumisse a manutenção. Então, eu assumi a manutenção, fiz o mestrado, né, que podia ser feito em 1 ano e meio, fiz em 2 anos e meio, porque só tinha 2 manhãs, a empresa vai me liberar. E eu fiz minha tese nessa área, teoria da decisão aplicada à gestão da manutenção. E o que aconteceu? Revolucionou a minha vida. Por isso que nós estamos aqui falando sobre isso.
Então, eu prometi para mim mesmo que eu ia montar na universidade um curso de pós-graduação em gestão da manutenção. Naquela época, eu também já era da Abraman, Associação Brasileira de Manutenção, e só tinha essa pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na UFSC, lá em Santa Catarina. Então, nós somos a terceira universidade a montar o MBA em Gestão da Manutenção. Desde 2000, a gente vem formando alunos. Sim. De repente, eu notei que isso não é um problema só nacional, é um problema do mundo inteiro. Sim. Só tinha praticamente um país exemplar, que era o Japão. Né? E aí, nas minhas curiosidades e nos meus trabalhos, eu fui desenvolvendo esse curso. O que é que aconteceu? Eu já tenho até um diagrama, né, que é autoral meu, que mostra como deve ser a evolução da manutenção. Então, a manutenção deve ser evoluída de que forma? A primeira coisa é a engenharia da manutenção, estudos de probabilidades, né, sobre manutenção. Você tem uma curva da banheira, que você tem aqui a mortalidade infantil. Imagina assim, uma taxa de falhas com o tempo, nossa vida. Tá. Então, a gente tem a mortalidade infantil, que nós humanos passamos por essa mortalidade infantil para a gente ter maior imunidade, que é quando a gente está ali no hospital, né? A gente vai pegar o colostro da nossa mãe lá, e a gente vai criar a imunidade, então reduz a minha mortalidade infantil, aumenta a minha imunidade. Depois eu tenho a minha vida útil ao longo do tempo, e depois eu tenho o meu envelhecimento. Então, essa é a primeira, estudar as probabilidades de falha dos equipamentos. Saber que o equipamento eletrônico tem essa curva da banheira, que a gente passa ao longo do tempo, e os equipamentos mecânicos têm uma curva do balde, vamos colocar o brinco assim, ela começa a crescer, por isso que eu tenho que fazer troca dessas peças, como amortecedor, como, por exemplo, sistemas de engrenagem mecânicos que vão se desgastando, e assim por exemplo. Então, essa é a primeira base, engenharia, diria assim, da tecnologia. A segunda base é o PPCM, Planejamento, Programação e Controle da Manutenção. Aí eu já vou gerenciar como é que está a manutenção dentro da hierarquia da empresa, como é que está a logística da manutenção, os relatórios gerenciais, o gerenciamento da ordem de serviço, o sistema de informação, custos, indicadores, né? Como é que está a parte de reparos, centro de reparos e laboratórios, que dão apoio e suporte a essa manutenção. Como é que está a visão da manutenção do ponto de vista de lucratividade? A manutenção é lucrativa, né? E depois a gente vai no terceiro patamar, que é a manutenção baseada em risco, chamada manutenção centrada na confiabilidade. Veja, tem equipamentos, por exemplo, energia elétrica agora, estamos recebendo, que é um processo contínuo. Mas tem equipamentos, tá certo, que está lá na fábrica, que só trabalha 8 horas por dia. E tem equipamentos que estão à disposição, como o grupo motor geradores, sistema de alarme, sistema de incêndio, que tem disponibilidade requerida. Então, esse equipamento, imagina assim, um grupo de motor gerador aqui no IPOG, se faltar energia, vai atender as luzes de emergência, o grupo motor gerador ou o elevador, e o IPOG não fica atento ao grupo motor gerador. Quando faltar energia, o grupo motor gerador não funciona. Então, tem que se ir lá, de vez em quando, observar o grupo motor gerador, fazer um experimento desse. Imagina um hospital, um grupo autogerador do hospital, que você não... Ele está ali no estado latente, que ele vai ser acionado, né? Sim. Então, essas coisas acontecem. Aconteceu, por exemplo, no aeroporto de Santos Dumont, né? O aeroporto de Santos Dumont teve um incêndio e todo o sistema de incêndio não funcionou. Inclusive, faltava água no reservatório. Então, o que aconteceu? Perdeu-se praticamente todo o aeroporto de Santos Dumont, ele teve que ser reconstituído. Isso chama-se disponibilidade requerida. Também tem outro tipo, que é o tempo de missão. Veja, se eu vou viajar de avião 2 horas, eu tenho uma determinada aeronave que vai ter o tempo de missão e a sua confiabilidade para viajar aquelas horas. Mas se eu vou viajar para a Europa, né, 8 horas de viagem, o avião tem que ser mais robusto, mais confiável, tem que ter sistemas redundantes, para que as coisas não falhem, né? Porque a consequência da falha é muito alta. Se eu vou viajar para o espaço, né, para a Lua, ou se eu vou viajar para Marte, eu tenho que ter uma confiabilidade muito maior. Então, essas probabilidades são calculadas, e para isso você faz testes em fábrica para que as coisas não falhem. Lembram do recall, né? Imagina, pessoal, uma nave espacial, um avião, eu vou fazer um recall? Não tem o menor sentido. Aí, continuando, aí é o nível de manutenção centrada na confiabilidade. Depois, hoje, do mesmo jeito que você tem a ISO 9001, né, que são sistemas de gestão da qualidade, a ISO 14001, que são sistemas de gestão de ambiental e outros sistemas de gestão aí, ISO 31000 de gestão de risco, etc. Você tem a ISO 55001, que é o sistema de gestão de ativos físicos.
que você pega uma certificação também e você está preocupado com sua produção, os ativos físicos funcionando. Nós estamos aqui com ativos físicos, que é essa gravação, o ar-condicionado, a energia elétrica, né, os computadores, são ativos físicos que estão aqui dentro. E nas indústrias são, né, o Que principal... estão o principal alvo da sua produção. E acima dele, dos ativos físicos, vem exatamente o TPM. O ATPM, a manutenção produtiva total, ou o TPM, que é um modelo de excelência empresarial. Aí sim, o que aconteceu, né, nesse nível? O Japão implantou qualidade a partir de 1946. Pós-guerra. Com o doutor, assim, os Estados Unidos mandou o general MacArthur, vou contar uma pequena história para vocês aí, né, para vocês saberem. Os Estados Unidos mandaram explodir Hiroshima e Nagasaki. Por que Hiroshima e Nagasaki? Porque detinha 90% de produção no PIB do Japão. Hiroshima e Nagasaki. Explodiu as duas. E também porque tinha indústria armamentícia, né? Então, o que é que aconteceu? Com a explosão de Hiroshima e Nagasaki, o general MacArthur assumiu a presidência do Japão, certo? Foi dada as honras do imperador comandar o general MacArthur. Os Estados Unidos colocou trilhões de dólares lá dentro para que ele não virasse um país comunista e virasse um país capitalista e crescesse sobre as ordens dos Estados Unidos. Depois os Estados Unidos liberou. O Japão fez um grande programa de crescimento econômico e criou a JUSE, a União Internacional de Cientistas no Japão, para implantar a gestão da qualidade, 1946, vamos colocar assim. Em 1961, o Japão já estava aparecendo, né, o nome dele no mercado, capital crescendo, sua população se desenvolvendo. Mas o Japão observou em 1961, gente, que a produtividade japonesa era 1/6 da produtividade americana. Não tinha competitividade. Sim. Aí o Japão disse, espera aí, vamos investir. As indústrias estavam lá, tinham colocado indústrias, montado todo o aparato, mas tinha muita perda. O que aconteceu? Aí, em 1961, 46 para 61, 15 anos. Aí o que aconteceu? Descobriram que tinha 16 perdas nas indústrias japonesas. Dessas 16 perdas, eu tinha 8 perdas de máquinas. Vê como é claro você estudar, né? Você pesquisar, colocar fatos e dados, ao invés de axiologia. Então, descobriu que das 16 perdas, 8 perdas eram em máquinas. Vamos lá. 4 perdas em processos e 4 perdas em pessoas. O que aconteceu? Os sistemas da JUSE, né, que são ótimos, não é concorrente do TPM, muito pelo contrário, são concomitantemente devem ser implantados. Ele verificou que realmente eles trabalham. Quando você implanta a qualidade, ISO 9008, você foca, né? Como vocês sabem que vocês trabalham com isso aí, quem trabalha nessa área, você foca em processos e pessoas. Motiva as pessoas, faz os procedimentos padrões. E as máquinas? Não tem. Eu sou especialista em ISO 9000, sistema de gestão. Eu sou auditor com certificado internacional nessa área de sistema de gestão há mais de 20 anos. E não tem máquinas. Uma vez eu fui auditar uma empresa, a máquina quebrou, botei uma não conformidade. Aí o pessoal disse, isso não tem nada a ver com ISO 9001. Só que na ISO 9001, no seu item 8.5, que é produção, item 8.5.1 diz assim, o sistema que está sob controle. Nós estamos fazendo essa gravação aqui no estúdio porque o estúdio está sob controle. Eu espero que sim. Né? E fique até o final. Aí o que aconteceu? Veja, o japonês descobriu que a qualidade, ou seja, a JUSE, né, ela não cuidava das máquinas. E o japonês começou a medir. Realmente, as máquinas estavam indisponíveis, quebravam muito. Ou se aquela máquina era para produzir, vamos supor, 60 produtos por minuto, estava produzindo 30. Então, ela tinha uma baixa disponibilidade, uma baixa velocidade. Entendi. Mas os produtos que eram produzidos eram bons, ou seja, eu estava cuidando só da qualidade. O que aconteceu? O Japão criou a JPM, que é a Associação Japonesa Internacional de Produtividade e Manutenção, criou a manutenção produtiva total. Por quê, gente? Porque disponibilidade e velocidade de produção é manutenção, é projeto. E aí eles disseram, peraí, temos que criar isso aqui. Ora, se eles criaram algo voltado para a máquina, né? Estou terminando, voltado para a máquina, o que aconteceu? Eu tenho que falar engenharia de confiabilidade. As coisas têm que ser confiáveis, não falhar. E tem que ter pouca corretiva. Então, o japonês criou essa metodologia e focou como? Focou no operador, que está lá junto à máquina, focou no engenheiro de manutenção, mantenedor,
E focou no projetista, porque se é um projetista, você tem que criar máquinas que não falhem. Eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Aí vamos lá. Vamos voltar Não, nesse aí assunto do voltando. projetista. Exatamente. Aí vê o que aconteceu. O japonês criou 5 pilares. Criou um indicador, que era disponibilidade, Sim. vezes velocidade de produção, vezes qualidade. E pegou, mediu nas empresas japonesas, sabe quanto deu? 47%. Disponibilidade, velocidade e qualidade. Disponibilidade vezes velocidade vezes qualidade. Uhum. Tá? Então vamos lá, era o produto. Isso aí foi chamado rendimento operacional global. O que aconteceu? O japonês começou em 1960 a medir isso aqui, deu 45%. Gente, o japonês descobriu, o Seiichi Nakajima disse, que a fábrica japonesa era metade de uma fábrica. E que ele podia construir outra fábrica, levar isso para 100%, sem construir nenhum tijolo, só com gestão da manutenção. Isso é que é o TPM. E aí foi criado os pilares. Vamos lá, quais são os pilares dessa para ver? O pilar de projeto, de manutenção, de operação, treinamento, porque sem treinamento você não consegue fazer melhoria de alto nível, e um pilar que mediu o estado atual e o estado futuro. Em 1971, a Nippon Denso japonesa, que é uma maior empresa de ar-condicionado de automóveis do mundo, ela obteve um índice de 87% desse rendimento. Ela ganhou o prêmio, o primeiro prêmio PM. É uma empresa de alto fornecimento, é uma empresa da Toyota, e ganhou. E a partir daí, o que aconteceu? Vamos lá. Na hora que eu estou com o TPM, eu vou trabalhar as máquinas. 50% das perdas, 8 em 16. Vou trabalhar as pessoas, que são essas pessoas lá do chão da fábrica. Projetista, mantenedor e operador. Mais 4 perdas. Então, o TPM ele ataca 75% das perdas e vai para o processo. Ele é exponencial. Já o TQC, olha, como tem que ser feito, ninguém está dizendo. O que aconteceu? O TQC ele fazia processo e pessoas 50% E a qualidade. e estancava. Então, o TQC junto com o TPM unidos, começou isso. Eu comparo muito assim, brincando, né, que o TQC ele ficou logaritmo, né, a gente falando em ciência. Ele fez assim, ó, cresceu aqui, estagnou, esqueceu a máquina. E o TPM, ele começou aqui e subiu. Eu gosto muito de comparar com a Isambolt, né? A Isambolt é isso. A Isambolt começa uma corrida de 100 metros lento e termina ganhando a corrida. É o TPM. E o TQC estagnou, mas o TPM com o TQC ficaram perfeitos. E aí foi onde o Japão mudou e chegou a 1991 com um PIB próximo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, rapaz, a gente tem que correr. E ficou o segundo maior PIB do mundo. Por quê? TQC mais TPM levaram o Japão indústria automobilística. Essas são as metodologias. Máquinas disponíveis, produzindo na mais alta velocidade, tá? E com qualidade. Isso é o que nós temos hoje. Isso é uma herança, né, que nós temos na indústria hoje. Imagino que você vive isso hoje lá na Jades, todo o maquinário que você tem, porque é uma empresa que trabalha no setor agrícola, né? Então, planta, colhe, e aí vai para a indústria para fazer o processamento daquilo ali e tudo. E o Galo, quais os maiores desafios que você entende que você viveu, né, na Jazz nos últimos 5 anos para chegar nesse patamar, nessa mudança toda, que eu acho que é um pouco do que o Luiz estava falando assim, olha, a mudança foi drástica, né? 73% de manutenção corretiva para 82% de planejada, é essa virada exponencial que ele estava falando aqui, né? De repente você chegou num resultado muito bom. Mas quais foram os desafios que você teve que superar para viver essa jornada nesses 5 anos aí, com o seu time, com toda a indústria? Porque eu entendo que, só contextualizando, manutenção na Jales saiu de um patamar, vamos chamar assim, de contexto operacional para um contexto muito estratégico, não é? Quais foram esses desafios que você viveu ali? Olha, nós passamos por várias etapas, né? Então, vamos dizer assim, a nossa equipe, né? Eu estava acostumado a fazer o quê? Espera quebrar para consertar. Às vezes o cara viu o parafuso lá. A própria cultura do time. É a cultura, né? Quando você tem quebra, conserta, né? Você fica o dia inteiro apagando incêndio e você fala, não, eu tenho que apertar. Não, mas quebrou a outra máquina lá, deixa eu consertar aquela, depois eu venho apertar o parafuso aqui. Nesse meio tempo, quebrou aquela, você já pulou para outra e o parafuso continua soltando. Aí, de repente, o parafuso solta, aí você vai voltar aqui para consertar aquilo que você poderia ter evitado com um simples aperto. Então, isso aí é uma questão de mindset, né? De setar a cabeça em outra coisa. Porque a gente tem também que entender o seguinte, dentro da equipe,
você tem pessoas que são altamente corretivos, e o corretivo é o cara especializadíssimo, né? Porque ele vai chegar lá e encontrar uma situação da máquina parada. Aí ele tem que entender todo o processo funcional da máquina para ele saber, falar, ó, a máquina não está fazendo tal operação. Bom, então o problema está aqui, aqui ou aqui. Então ele vai lá, então ele tem que conhecer. Então o mecânico corretivo, ele é altamente especializado. O mecânico de manutenção planejada ou preventiva já não precisa ter tão especializado. Por quê? Porque ele vai seguir um roteiro, Entendi. ele vai seguir um plano, né? Então tem lá, troca o filtro, põe o óleo, tantos ml de óleo, tal tipo de óleo. É uma enfim. formação mais simples para esse Exatamente. cara. Então, você, vamos dizer, não precisa de uma pessoa tão especializada Que leva pra- muito mais tempo para você ter esse para cara. você formar. E outra coisa, esse salário desse cara é mais caro também. Sim. Então, Claro. isso aí tudo interfere na manutenção, né? Então, o primeiro passo foi mudar a cabeça. Trazer esse cara que era altamente corretivo para planejado. Quando a gente começou a manutenção, né, foi falado aqui, nós temos que ter o quê? Plano de manutenção. Então, eu tive que criar um departamento de engenharia e confiabilidade, que é o que ele está falando aqui agora. Não tinha. Não Isso tinha, lá isso não foi uma das existia. coisas que você Isso não teve. existe, nós tivemos que criar, tivemos que implantar, treinar pessoas para isso. Outro ponto, do PCM que ele falou, planejamento, controle e manutenção. O nosso PCM, ele só controlava, ele não planejava nada. Ele só controlava, quebrou, fez isso, beleza, controle maravilha, mas e o planejamento, né? Então o planejamento ele tem que ser, ele é mais importante do que o controle, na minha opinião. Por quê? Porque se você fez um planejamento e executou, o teu controle vai ficar legal, todos os teus números, teus KPIs vão ficar excelentes, né? Isso é muito bom para a empresa, né? Claro. Então começa ali, né? Engenharia e confiabilidade. Então, que nem falou, você tem a ambulância lá parada na porta do ambulatório da usina, a ambulância está disponível. Aí deu um problema lá para você usar a ambulância não dá partida, não está confiável. Então, um outro conceito também que nós tivemos que mudar. A operação teve que entender que disponibilidade não é responsabilidade da manutenção. Disponibilidade é responsabilidade da operação, porque é ela que quebra ou deixa de quebrar o equipamento. A manutenção, ela é responsável pela confiabilidade, ou seja, eu tenho que fazer o reparo uma vez só, bem feito, no tempo efetivo. Está aqui entregue. Agora você vai lá quebrar de novo, né? Brincando aqui, mas enfim. Se o cara treinar o operador, se o cara usar a máquina dentro do limite dela, ele vai ter uma vida útil, né? Uma produtividade maior com essa máquina. Então, esse conceito também tem que mudar. Esse mindset também foi necessário mudar. Entendi. Né? E fazer o departamento de suprimentos entender que nós somos os clientes dele. Que as demandas para ele somos nós que colocamos lá. Compra isso, compra aquilo. Ó, isso aqui é emergencial, isso aqui não é. Outro ponto importante. Né? Dentro do contexto preventivo. Sim, né? preventivo. Mas dentro do contexto corretivo, a gente vai ter algum tipo de... Tem pedidos de compras que são reposição de estoque, né? Tem pedido de compra que são mais planejados, né? Vai comprar para uma manutenção planejada que você vai fazer daqui 15 dias, então o cara já tem que entender. Sim, tem que comprar agora, essa peça tem que estar aqui. Porque o dia que eu parar a máquina tem que estar dentro do box, lavada, limpa, com o mecânico que vai fazer a manutenção, com o ferramental adequado e com as peças necessárias. Isso aí é um tipo de compras. Agora, a máquina quebrou agora. Eu preciso colocar ela agora para rodar. Então, isso é um pedido de compra de emergência. Então, o departamento teve que se estruturar. Ele tem lá uma pessoa que faz pedido de compra de emergência para nós, que são as compras assim emergenciais. O cara vai buscar onde tem, paga frete especial, a peça tem que estar aqui, tem que pôr a máquina para rodar. E tem Porque outro custa comprador, mais caro ela não rodar. exatamente, Você tem custa que, muito mais tem caro que resolver. Então, esses são os pontos. Outro ponto, quando a gente tem uma unidade industrial só, né, a gente tem um processo bem definido. Né? Um processo só, você fez uma unidade só. Né? Quando eu assumi as 2 unidades, nós tínhamos 140 processos de manutenção numa usina e tínhamos aí uns 130, 120 na outra. Né? E às vezes os processos, 2 aqui era um daqui, vice-versa. Enfim, começamos a organizar processo, né? Aquilo que nós falamos. Processo, pessoa, tecnologia. Dos processos, devo ter para as 2 unidades, 83, 85 processos de manutenção que faz a mesma coisa igual. E aí vem o desafio seu, né? Padronizar. E não só padronizar,
fazer o pessoal seguir o caminho crítico. O que é sempre o caminho crítico? É seguir a sequência que a engenharia de manutenção colocou no plano. Faz isso, isso, isso. Então, isso aqui também é um desafio. Por quê? A gente começou a notar, né, que agora nós estamos no ajuste fino, né? Por exemplo, eu tinha uma unidade, uma usina, que fazia a mesma manutenção, levava um tempo maior do que a outra. Mas é o mesmo plano. O plano é igual. Aí a gente começou a notar que o caminho crítico, ou seja, a maneira como ele fazia, era diferente. Esse aqui faz de um jeito, esse aqui faz do outro. Então, isso aí nós temos que padronizar também, que é o caminho crítico, né? As sequências têm que ser as mesmas, no mesmo tempo, igual, para você ter o mesmo tempo de manutenção numa unidade ou na outra. Então, esses são os desafios que você vai ter depois que você começar a implantar o PPM. Agora, Luiz, deixa. Tá, pode falar. Uma coisa interessante aí é o seguinte, a gente fez um trabalho publicado, né? A gente tem mais de 100, 150 trabalhos publicados nacional e internacionalmente, e olha aí 200 teses, 200 TCCs, né? Defendido pelos alunos aí. Além dos trabalhos publicados pela Abraman há mais de 20 anos, né? Eu tenho todos os análises e tal, eu fico sempre lendo essas coisas aí. Um dos trabalhos que nós apresentamos é exatamente isso, ó. Se a empresa não tem um círculo virtuoso de entendimento do que é manutenção pela ignorância universitária que não formou esse aluno, né? Até eu coloquei para mim como uma missão, seja na graduação ou na pós-graduação, né? A gente está há mais de 20 anos ensinando os alunos na graduação. Tem alunos que dizem, professor, eu consegui um emprego por causa da sua disciplina. Teve um aluno agora que chegou, professor, eu fiz um concurso da Petrobras, caiu a área de gestão da manutenção, eu acertei as 5 questões que estavam lá, assim, ó, fechada. Mas mais ainda é o seguinte, quando você tem uma empresa que só faz manutenção corretiva, quando não quebra, o funcionário está ocioso. Quando quebra, ele está sobrecarregado. Olha, e à noite, sábado, domingo, de madrugada, tem sobreaviso, tem hora extra, tem questões que... Então, o clima daquela pessoa, ela não se sente bem. Ninguém ansioso se sente bem, nem ninguém sobrecarregado se sente bem. O que é que acontece? Na hora que você faz um plano de manutenção, e um círculo virtuoso, você tem o fator de utilização equilibrado, as pessoas estão melhores. Então, das grandes mudanças que acontecem nas organizações é, primeiro, você muda a personalidade das pessoas. Sim. As pessoas começam a ter olho de águia, a ser mais proativas, a ser mais atento aos pequenos detalhes. Então, esse valor ele é intangível. Além do mais, aumentando a disponibilidade e a produção, a empresa vai ser mais lucrativa. Pois é, mas é isso que eu queria perguntar para você. Eu estava olhando uma estatística aqui, quer dizer, a gente estava falando, 40% das indústrias brasileiras ainda dependem majoritariamente da manutenção corretiva, quer dizer, um volume muito grande. Então, também nessa estatística fala que o setor industrial brasileiro perde por ano mais de 15 bilhões, aí nós estamos falando de dólares aqui, multiplicando aí por 5 ou 6, né? Estamos falando de quase 100 bi de reais por ano, que é um bom dinheiro, né? Com problemas decorrentes de falhas de manutenção. Aí eu pergunto, o que está impedindo, né? Que obstáculos são esses que impedem as empresas de tomar uma decisão de mudar o mindset, que foi o que o Galo estava falando assim. O que você, na sua experiência, na sua jornada profissional, enxerga que são os obstáculos? Por que os empresários ou os gestores industriais aí não estão partindo por esse caminho que parece ser muito mais lógico, não é? Reduz custo, melhora o clima organizacional de trabalho e gera mais resultado. Por quê? Que são, aqui na sua experiência, quais são esses obstáculos? Olha, o grande obstáculo, e eu senti isso na pele, né, quando me mandaram para a manutenção, é a ignorância. A universidade, ela não ensina o que é gestão da manutenção. É impressionante. Isso não é só no Brasil, isso é no Brasil e no mundo todo. Nós tivemos na Europa lá, né, levando os alunos para fazer um curso de aperfeiçoamento de uma semana, e ao visitarmos as empresas, a gente viu quantas essas empresas precisavam melhorar para fazer a manutenção. Raras empresas tinham realmente um gerenciamento do seu ciclo de vida, quer dizer, por exemplo, a usina de Topeiro, lá no Rio Douro, quando a gente foi visitar, a gente ficou encantado. Ela só tinha 8 pessoas lá para operar e os mesmos operadores faziam manutenção. E a usina de Topeiro dizia assim, ó, eu gastei tantos milhões para fazer essa usina, e essa usina ela vai durar 40 anos, e eu vou gastar tanto de manutenção por ano nela e vai funcionar. Então, ele já planejamento de 40 anos. De 40 anos. Então, ele tinha o que a gente chama o LCC, é o Life Cycle Cost. O que é LCC? É exatamente o gerenciamento do ciclo de vida, que é quanto você gastou, quanto você investiu
e quanto você vai pagar de operação de manutenção. A gente brinca muito, né? Aqui que é o seguinte, a gente tem a mania de tomar decisão baseada no preço. Se você tiver 2 apartamentos iguais, eu vou comprar o mais barato. Eu vou comprar 2 uísques iguais, entre aspas, 2 uísques, vou comprar o mais barato. Eu vou comprar, né, um automóvel usado, aí eu consigo um igual, entre aspas, compro de 2.000 mais barato. Vai se dar mal. Por quê? Porque o barato vai custar caro. O Dr. Demme, né, que é um dos grandes filósofos da qualidade, diz assim, que toma decisão baseada no preço merece ser enganado. Então, por quê? Porque o custo da operação vai ficar caro. Quanto custa eu pagar barato o apartamento que depois ele vai rachar, ele vai cair? Quanto custa eu comprar um carro usado que depois eu vou ter que retificar o motor? Então, não tome decisão baseada no preço, mas no custo operacional. Eu, por exemplo, tenho uma coisa engraçada, né? Porque eu gosto tanto de manutenção que eu cuido do meu carro. Então, meu carro, quando eu vou vender, eu já tenho 3 amigos. Luiz, eu quero comprar o teu carro, quero comprar o teu carro. Eu digo, tudo bem, mas eu vendo 2.000 mais caro do que a tabela FIP, ele eu pago. Porque eles já sabem que vão comprar algo de procedência, porque sabem que eu mantenho o meu carro, que o meu carro tem qualidade, eu gasto as manutenções preventivas. Então, assim, é o cuidado que a gente tem. Então, você valoriza o patrimônio. Sim. Você torna o patrimônio mais valorizado e você também faz com que ele funcione melhor. Eu nunca fiquei na rua porque defeito de automóvel, por exemplo, né? Então, assim, para as empresas, quanto custa isso, né? Mas a minha pergunta está muito relacionada também, o Galo pode fazer comentários sobre isso, assim, se é tão vantajoso, né, o que está faltando? Falta conhecimento para as pessoas poderem fazer as contas, né, fazer um pouco de conta, né, e falar assim, peraí, vamos lá, não vamos olhar só sob a perspectiva do quanto que eu gasto para consertar, porque eu acho que isso é o que está no orçamento das empresas, né, na hora que eu vou fazer um orçamento, elas vão lá e cravam lá um orçamento, não, isso me custa para consertar tanto. Agora, a mentalidade que você está falando, né, Gabi, fala assim, não, peraí, deixa eu fazer um orçamento, quanto que me custa para fazer o preventivo e quanto que isso gera de resultado. Eu acho que a conta que é mais difícil de fazer, eu acho que é essa. Peraí. Então, quanto que eu gasto para consertar é fácil de fazer. Eu só não sei quanto que, tendo essa filosofia, eu perco, né, ou de receita, ou qual a ramificação da situação de ter uma manutenção corretiva, né? Então, eu estou curioso para saber, porque os empresários que estão nos ouvindo, as pessoas que podem estar envolvidas numa área dessa, nas suas organizações, ou deparando com esse problema, enfrentam esse problema, talvez precise de ajuda exatamente nisso, né? Qual é o método que eu vou usar para poder propor essa mudança, né? Eu posso estar até enganado em falar, mas o Luiz falou um negócio bacana aqui, LCC. Né? Quando você vai fazer uma viabilidade de um projeto... Life Cycle Cost. Quando você vai fazer uma viabilidade de um projeto, você vê o quê? TIR, VPL, Payback. Ninguém fala em LCC. Quanto que eu vou gastar para manter essa planta, essa indústria, o que eu estou comprando? Ninguém põe na conta. Ele acabou de falar aqui. Eu também sou igual a ele. Meu carro, quando eu vou vender, já tem 3, 4 que quer pagar e fica fazendo leilão. Aí é até o contrário. Você sabe que você é um bom mantenedor. Eu cuido tão bem do meu carro que eu já tive carros de 4. Qual carro eu quero comprar? Me coloca na lista. Qualquer um. Desde que você faça a manutenção de forma correta, você vai ter uma vida longa do seu ativo. Né? Embora eu entendo que um carro você tem que trocar ele de 3 a 4 anos. Mas enfim, eu tive carro de 3 a 4 anos que nem pneu furou. Por quê? Porque chega no ponto de troca, você troca o pneu antes de chegar no ponto mínimo de desgaste, né? Mas, enfim, o que está aí? O Luiz falou bem, ignorância. Então, o que falta é justamente isso. Inclusive, na alta direção da empresa, que muitas vezes está focado em outras coisas, né? Eu estou falando ignorância no bom sentido, não que... Né? Desconhecimento de causa de qual é o benefício que um tipo de manutenção desse pode causar dentro de uma planta produtiva. Então, isso é muito importante, sabe? Se a pessoa não estiver atenta para essas coisas também, né, ela não vai partir para isso. Inclusive, é aquela história, né? Até a própria alta direção está acostumada assim. Mas vai trocar essa peça aqui agora, por quê? Ela não quebrou ainda. Mas justamente isso, é para não quebrar. Porque se ela quebrar, a máquina vai parar no momento mais inoportuno possível
e nós vamos ter um custo elevadíssimo, porque essa aqui que quebrou, se trabalhar em conjunto com mais 10 peças, ela pode quebrar ela e mais 5, 6, até as 10. Eu queria complementar o que ele está falando, que é muito interessante, que é o seguinte, veja, eu quando comecei nessa área, né, me desenvolvendo, comecei a oferecer consultoria para as empresas. Então, aprendi com isso. Note bem, a gente tem que saber a linguagem de quem a gente está conversando. Então, eu chegava assim para as empresas, né, fazia uma proposta, olha, empresa, eu vou reduzir tantas falhas assim para você, eu vou aumentar a sua disponibilidade e tal, eu quero que você me contrate. Aí os donos da empresa, não, Luiz, não vou te contratar. Eu estava com a linguagem errada. Porque nós temos que aprender a linguagem. Veja, para os técnicos, a gente fala em máquina, em quebra, em peças. Para os gestores, a gente faz processos, procedimentos, indicadores. E para os donos, a gente fala em lucro. Vocês terem uma ideia, veja, saiu um trabalho na Brahman, mais ou menos uns 15 anos atrás, a Copérgo, que é a Companhia Pernambucana de Borracha, ela tinha uma disponibilidade anual de 60%. Vê que tristeza, né? A máquina de produção da borracha, 60% disponível. Fizeram um trabalho, uma equipe era o GEMAN, que era o Centro de Manutenção da SEMAN, lá em Salvador, inclusive preparava gestor de manutenção, era a única área que preparava isso naquela época. Ela foi contratada para gerir a Copérgo. Eles saíram em 2 anos de 60% de disponibilidade de produção de borracha para 80%. E eles provaram que a cada 1% que ele aumentava, 1% de disponibilidade, eles ganhavam R$200 mil de lucro. Caramba, essa é a associação que tem que ser ser feita. Isso é fantástico. Quer dizer, como eles aumentaram a produção, então, por ano, eles aumentaram, vamos lá, 20%, né? A 200 mil, quer dizer, isso dá quanto? 4 milhões, né? Se você pegar 20 vezes 200 mil, vai dar 4 milhões de lucro por ano, porque aumentou a disponibilidade. E ainda tem a cancha de mais de 20% para crescer ao longo do tempo. É isso, a manutenção ela é lucrativa, porque você tem mais disponibilidade, né? Você disponibiliza mais o seu sistema, né? E tem que estar sempre associado a isso. Então, a conversa, quando eu cheguei em algumas empresas, né, que eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou cobrar mais consultoria para você, eu quero 10% do que eu aumento o seu lucro. Sim. Aí começaram a me contratar. Aí disseram, Luiz, a gente não vai te pagar de mais 10%, eu vou querer seu orçamento. Agora não, né? Agora não. Porque eles viram que você, quando pega uma grande empresa... Essa foi a provocação que eu fiz, porque, assim, me parece uma coisa muito lógica e as barreiras estão muito mais em... Talvez culturais assim, e o acesso ao conhecimento necessário talvez não está tão, né, à mão ali, ou não há aquela intenção de realmente mudar a cultura. Eu acho assim, eu venho da área de tecnologia, assim, apesar de ser engenheiro civil de formação, também formado nessa área de tecnologia, minha carreira toda foi em software praticamente. Então lá também é semelhante ao processo das máquinas, né? O software é semelhante, você cria o software e se você também não mantê-lo, não só se você for na ótica só da manutenção corretiva, ele também vai acontecer igual o ativo na indústria, ele vai caindo, degradando a sua qualidade e chegar a um ponto em que a manutenção dele fica caríssima para você fazer. Se você só fizer um trabalho da manutenção corretiva, o software também, na medida em que ele vai crescendo, você tem que fazer a preventiva para que ele tenha vida útil também. É muito semelhante o processo lá em software também. O resultado do estudo que você está falando é simples. Para a gente fazer a mesma coisa que a gente faz hoje, a gente tinha, no passado, 5 máquinas a mais no plantel, né? Na nossa frota. Hoje eu faço o que eu faço com 5 máquinas a menos, né? Aí o que acontece? Quando a gente não tem manutenção, quando é tudo corretivo, você sempre vai reclamar por falta de recurso. Então, se você tem 10 máquinas, não está dando conta, você quer 15. Aí as 15 quebra também, você quer 20. Enfim, você vai sempre inchando de recursos, porque você tem baixa disponibilidade. Né? Você não está preocupado em aumentar a disponibilidade, diminuir máquina e melhorar a eficiência das que estão sob sua gestão. Então, isso aí é uma mudança, né? E muitas vezes nós estamos falando aqui, falta de cultura, de conhecimento, né? Todo mundo quer, lógico, quero gastar menos manutenção, quero ter mais lucro, todo mundo quer. Ninguém não quer nada diferente disso. Mas você tem que ter um processo definido, realizar. E o TPM é um caminho. Né? O TPM é um caminho
quando o resultado final é esse aí. Agora, Lembrar Luiz, que começa no projeto, né? é isso que eu ia fazer essa pergunta agora, assim, que a gente falou, inclusive, né, ontem, a gente estava conversando um pouco sobre como na hora de criar as coisas, de construir, né, os engenheiros que criam as máquinas, os edifícios, os equipamentos, instalações, enfim, precisam também ter em mente, né, que aquele ativo, ele vai, exatamente, que é o ciclo de vida, que aquele ativo vai precisar ser cuidado, então criar algo que tenha fácil manutenibilidade, né? E programabilidade também, Como é que é isso na prática, assim? Você também estava dando alguns exemplos, queria que você trouxesse para a audiência alguns exemplos eu tenho exemplos alguns da minha cases vida, reais. eu vou dar alguns exemplos interessantes, né? A manutenção, né, ela não começa quando opera e mantém, ela começa no projeto. Então, por exemplo, se você for fazer uma manutenção para trocar uma peça, essa peça for difícil de trocar, não tiver acessibilidade, você vai complicar, né? Tem até coisa assim, por exemplo, coisa interconectável. Se eu vou fazer uma manutenção e a coisa é interconectável, eu tiro, boto a peça e troco em um segundo. Se eu for precisar tirar 4 parafusos, vai demorar muito mais. Deixa eu dar só uns exemplos interessantes. Começa no projeto. Os projetistas, existe uma tecnologia chamada FTA, árvore de falhas. Que, por exemplo, eu pego meu corpo humano, cabeça, tronco e membros, né? Eu pego um carro, tem a parte elétrica, a parte mecânica, a suspensão, o motorista. Então, você constrói uma árvore de falhas quando você faz algo e você simula, se isso aqui falhar, o que é que vai acontecer? Então, você tem uma análise de top-down, de cima para baixo, quais são os componentes, e depois bottom-up, você de baixo para cima faz isso. Tem que o projetista fazer isso. Só que o nome disso é FTA, Árvore, né? Fault Tree Analysis, ou seja, análise para árvore de falha. Como a palavra é falha, estão dizendo que é da manutenção, não tem nada a ver, é do projetista. Tá? Inclusive, a árvore de falhas, né, ela foi criada por Watson. Por isso que em Sherlock Holmes, né, você diz, meu caro Watson, porque homenagearam ao criador da árvore de falhas, que é uma árvore de investigação. É mesmo? Problema, é verdade. Isso, Meu caro Watson, sem nome é Watson. Então, na manutenção e no projeto, você tem o Watson lá homenageando a gente, né? É uma coisa interessante. Curiosidade. Mas deixa eu contar para você. Quem quiser pode assistir o filme Apollo 13. Eu vou citar uns 5 ou 6 exemplos. É um exemplo interessante. Pode assistir Apollo 13. Apollo 13 é uma nave espacial, né? Um módulo lunar, que foi lançado, né? Inclusive, a Apollo 13 foi lançada às 13 horas e 13 minutos e 3 segundos, porque era 13, e 13 nos Estados Unidos é o número de azar, né? Aqui no Brasil é o número da sorte, né? Aí o que aconteceu? Quando a Apollo 13 chegou lá em cima, né? Ela teve um problema no módulo lunar, soltou todos os propulsores, tal, ficou lá no módulo lunar. E quando ele ia quase pousando na Lua, ele deu um problema. É o seguinte, o projetista pegou, imagina aqui a módulo lunar, um círculo, pegou os 3 tubos de oxigênio e colocou os 3 juntos. Tá? Para quê? Para economizar a canalização. Pensando em economizar dinheiro. Tornou o projeto mais barato, concorda? E o barato vai ficar caro. Tá? E aí o que aconteceu? Dos 3 que estavam juntos, explodiu do canto e levou do meio. Ficou um. Se explodisse o do meio, tinha levado os 3. Para que eram esses 3 tubos de oxigênio? Um tubo de oxigênio era para os astronautas respirarem. O outro tubo de oxigênio para misturar o combustível e dar combustível para a nave. E o outro de backup. Não adiantou ter backup. Gente, ficou lá eles com um tubo de oxigênio. Se vocês assistirem o filme, né, é Tom Hanks, que é o capitão. Sim, é o Tom Hanks. E o capitão verdadeiro ficou na Terra. Por sorte, né? Deus trabalha, né? A catapora, deu catapora para ele. Ficou doente, né? Na véspera não foi, Tom Hanks assumiu. Quando está lá em cima, dizia agora o que a gente faz? Só tem um tubo de oxigênio. A gente respira até morrer, ou injeta o combustível e chega morto lá na Terra. Nós vamos dar esse spoiler para a turma aí ou vamos só deixar para ele? Né? A gente vai dar spoiler? Aí o que aconteceu? O astronauta doente foi levado com uma roupa especial. Então spoiler alert, certo? Spoiler alert. Então alerta de spoiler aí. Prático, se quiser dar uma pula um pouquinho, vai vir um spoiler aí, mas faz parte aqui do conceito. Faz parte do aprendizado. Então, o astronauta, né, que ficou lá, o capitão, que era o melhor, né, que conhecia o módulo lunar, foi levado para o centro da NASA, né, na Flórida, e aí ele ficou testando o módulo de treinamento. Então, ele reduziu a energia ao máximo. Quando ele reduzia a energia, mandava lá para o Tom Hanks ajustar.
Aí quando ele clicava lá e alarmava, não reduz, essa energia a gente vai precisar dela. E aí o que aconteceu? Ele reduzia ao máximo, fizeram um cálculo, hora que era uma probabilidade de 1 milhão, viu? Aceleraram ela, fizeram a aceleração dela, para ela entrar aqui dentro da atmosfera, só queimando as suas partes externas, num ângulo que não explodisse, e eles realmente conseguiram, aceleraram, desligaram ela, ou seja, vieram numa banguela para a Terra, invadiram, e quando chegaram ali no Cabo Canaveral, já estava abrindo lá procurando oxigênio. Conseguiram fazer isso. Gente, a NASA errou na gestão da manutenção, na gestão do LCC. Né? A NASA, eu estou condenando a NASA. Por quê? Porque as universidades americanas não ensinam a gestão de manutenção. E ainda continuam sem ensinar, estou colocando para você. Na Europa, se vocês verem, pessoal, por exemplo, tem empresas de telefonia na Europa, que eu abri na Europa assim, a parte de instalação, é fio dentro de fio, Deus nos acuda, é um emaranhado de uma aranha. Entendeu? Legal. Se um dia aquele fio quebrar, você pode descobrir onde é que é o problema, é muito grave. Mas deixa eu citar alguns exemplos mais, se você me permite, de criança, tá? Vamos lá, de criança eu tinha 17 anos, na realidade, né? Era criança. Vamos lá, o meu primeiro carro que eu dirigia era um Fiat Uno 147, né? A Fiat sabe disso. O Fiat Uno 147, o projetista dele colocou um projeto tal, né? E era o carro da minha irmã, ela só me emprestava, viu, gente? Para eu ir fazer manutenção, né? E lavar o carro. Não me emprestava, né? Para fazer as farras. Eu também não era muito farrista, né? Era estudioso, mas quieto. Mas minha irmã dizia, ó, leva para manutenção. A primeira vez que eu levei para manutenção e foi trocar o óleo, foi trocar o filtro de óleo. O óleo, Galo, ele desceu lá. Fecharam para completar. Mas o filtro de óleo, no Fiat 147, quando saía, batia no chassi. Então, tinha que trocar todas as porcas e parafusos que sustentavam o motor, botar uma corrente no motor, subir para tirar e trocar um filtro de óleo. Erro de projeto. Não é nem correto. É isso? A programabilidade né, daquela troca de óleo foi totalmente errada. O projetista errou, não estava nem aí. Outro exemplo, tá? Meu primeiro carro foi um Chevette. E eu já era preventivo, né? Não era engenheiro eletrônico, mas não sabe o que era manutenção. Peguei mecânico, dá uma olhada se esse motor funciona. Aí o mecânico falou, pode comprar o carro. Bateu o motor. Aí eu digo, mecânico, tu não ouvisse lá o motor? Ele disse, não, o cara deve ter colocado óleo Bardal para diminuir o barulho e achar que estava bom. Mas o que é que aconteceu com o meu famoso Chevette? O Chevette foi projetado, certo? Com a distribuição de velas voltado para o solo. Pro chão. Não me diga, eu conheço bem essa. Quem é que você conhece? Eu vivi, o que acontece? Com os meus eu vivi. Passa uma pocinha d'água. O que aconteceu? Pessoal, eu sou de Recife, né? Então eu vinha de boa viagem, assim, para a área norte, que eu sempre morei na área norte. Quando eu desci o viaduto da Agamenon Magalhães, a Agamenon Magalhães é uma via, né? Que tem 4 pistas para ir, 4 pistas para voltar. Que eu desci o viaduto na época de chuva, que eu olhava, na Agamenon até Olinda tinha Chevette. E o meu mal andava um pouquinho naquela água, parava. O que aconteceu? Isso foi fantástico para mim, né? Porque foi um aprendizado para hoje. Eu queria saber o que eu conheço hoje, naquela época eu tinha ganhado da GM. O que aconteceu? Eu peguei aquele Chevette parado, mandei, né, um reboque levar e foi para a oficina. Quando chegou lá, o cara da oficina disse, olha, meu amigo, isso aqui é o seguinte, olha o distribuidor. Ele abriu lá embaixo, tirou o distribuidor. Olha. Eu nem sabia o que era manutenção proativa, né? Que manutenção proativa é você melhorar, fazer os erros de confiabilidade. Inclusive, o Chevette precisaria de um recall, já a gente chama de recall no dia a dia, né? Aí vamos lá. Quando ele chegou lá e tirou o distribuidor e ele me mostrou, olha o que ele me mostrou. O distribuidor de velas era assim, tá? Sim. Quando eu olhei aquilo, eu recordei minha infância. Eu vivia na fazenda, certo? Tirando leite de vaca, nas minhas férias lá. Quando eu vi aquele peito da vaca, né, que era o distribuidor, estou colocando bem popular para você para baixo, eu disse, mecânico, eu tenho uma solução para isso. Meu Chevette nunca mais vai quebrar. Ele, o que é que você vai fazer? Eu disse, fique me aguardando. Cheguei numa farmácia, comprei uma luva plástica, certo? Porque quando as vacas estavam com a fitosa, a gente furava um buraquinho na luva, botava no peito da vaca, botava a luva aqui e tirava o leite para não pedrar. Então eu cheguei lá, tirei o buraquinho e disse, bota essa luva aí. Aí ele, rapaz, não conta isso para ninguém. Eu vou perder dinheiro. Sensacional, essa foi ótima. Quando chovia em Recife,
Meu Chevette tão confiável. Então, o Chevette parado, ninguém me perguntava. E eu também podia ter dito assim, ó, eu vou patentear isso e vou dizer a GM, eu fiz uma melhoria da sua confiabilidade, erro de projeto seu na fábrica, eu consertei isso. E assim por diante, olha, já teve uma máquina de lavar roupas, né? Cama, roupas dos funcionários de um hotel lá em Porto de Galinha, que a máquina, mais ou menos, ela é do tamanho dessa sala aqui, a máquina de lavar roupas do hotel. Só que quando instalaram, não foi erro do projetista, foi erro do instalador. Ele pegou a porta que tinha para entrar nessa máquina e fazer manutenção e colocou ela do lado da parede. Um dia essa máquina quebrou, foi até um TCC da minha aluna, tá? Que a gente trabalhou em cima disso. Um dia essa máquina quebrou, gente. E cadê lavar as toalhas, os lençóis, as fronhas, os forros de mesa do hotel? O hotel teve que pegar 150 pessoas, porque não tinha isso, alugar outro hotel concorrente, dar esse dinheiro de diária para o hotel, ficou sem o dinheiro, receita cessante, e teve uma despesa da não qualidade, porque não fizeram a instalação, tiveram que chamar um soldador para poder fazer. E mandaram lençóis, pior ainda, para lavar em lavanderia, que é o 10 vezes mais o preço. Então, veja, falta de manutenção, de instalação, projeto, tudo isso é gerenciamento do ciclo de vida. Eu fiz uma pesquisa com um aluno, que foi um TCC nosso lá na Universidade de Pernambuco, de todos os recalls que aconteceram no Brasil. Não tem uma empresa de automóvel neste Brasil, no mundo, que não fez um recall. Aí eu, como sou fã da Toyota, né, porque é sinônimo de alta confiabilidade, né, quer dizer, a máquina da Toyota não falha. Tem até uma propaganda da Toyota, né, que vão duas pessoas andando na estrada, uma pessoa se disfarça de mulher, para o carro Toyota quebrado e fica pedindo carona, né, só que era um assaltante. E quando os dois vão parando, que se emocionam assim, vamos dar carona para ela. Aí um diz, não, isso é um assalto, é um disfarce. Aí eles aceleram. Aí o cara diz, por que é um assalto? Ele diz, Toyota não quebra. Né? Aí, daqui a pouco, ela tira a máscara assim, mostra a confiabilidade. Aí, Toyota, um sistema confiável. Mas até a Toyota teve um recall na minha pesquisa. E foi a barra da direção da Hilux. Então, veja, não é só o recall, é a gravidade do recall. Né? Se a barra da direção quebrasse, podia matar alguém. Sim. Então, é por aí. Ou seja, o projetista, ele é responsável. Eu tenho dezenas de exemplos que a gente cita aqui, né? Mas você vai falar isso lá no curso, né? Que eu vou te convidar agora para falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos chegando já próximo agora do final. Antes de uma rodada de perguntas finais aqui, eu queria que você falasse um pouco para a nossa audiência sobre o curso que o IPOG oferece, do qual você é coordenador de gestão de manutenção, porque, bom, estamos com um ex-aluno do curso aqui, lá na Jales, tivemos outros alunos lá, então, nos últimos 5 anos, ele usou esse conhecimento lá e trouxe aqui, né, evidências de como isso mudou a realidade, né, e afetou a estratégia da companhia. O que é essa audiência que está hoje aqui, que se interessou por esse papo, por esse assunto, e que eu entendo que gestão da manutenção é um campo muito aberto, nós não estamos falando só para engenheiros, estamos falando para administradores, para pessoas que estão ligadas de alguma forma, né, com facilities, com... Você falou de hotel, você falou de várias coisas, que gerenciam ativos, gestão não é? Industrial. Gestão industrial. Então, é muito aberto, tem muita oportunidade, e a gente aqui está falando com a audiência que está buscando se especializar, está buscando aprender mais, e o fator mais, talvez, importante e crítico aqui para que uma empresa mude esse mindset é exatamente o conhecimento. Então, e as pessoas aqui vão poder ter esse conhecimento nesse nosso MBA de gestão de manutenção. Então, conta um pouco para a nossa audiência o que eles podem esperar de ouvir, de aprender, o que você tem lá no nosso MBA. Veja bem, a experiência nossa, né, desde 2000, nós implantamos na Universidade de Pernambuco esse curso, né, vem ofertando uma turma só por ano, tá? E a gente surgiu a oportunidade aqui do IPOG, eu sendo professor do IPOG no cursos de gestão de desempenho, da construção civil, curso de gestão de projetos, de ofertar para o IPOG esse curso, né, em 2018. Então, de 2018 até hoje, mesmo com a pandemia, a IPOG foi muito eficiente durante a pandemia, né? Trocou os cursos presenciais por cursos remotos, assim, em 20 dias, e a gente teve continuidade, ou seja, não teve descontinuidade, né, pela ação proativa lá do IPOG nessa época. Então, nós já formamos aí praticamente, eu diria assim, 50 turmas, 50. Né? 50 turmas vezes, em média, 40 alunos, né, os 50. A gente está entre 2.300 alunos já formados, né? Perto dos 3. Dos 3. Então, a gente está, pessoal, com muitos alunos preparados. Eu confesso para você que, eu analisando psicologia positiva, né, de me enxergar meus relacionamentos e sentido de vida, um dos 3 sentidos de vida para mim é formar gestores de manutenção. Eu quero mudar essa mentalidade nas organizações.
E aí, o que aconteceu? Esse curso é para isso. É para que as pessoas se formem em qualquer nível superior, não é só engenharia. Um médico pode fazer esse nosso curso e ele ser gestor de manutenção hospitalar, porque ele vai associar com os seus engenheiros, né, clínicos lá o modelo de gestão. Então, a ideia é o quê? É mudar a mentalidade para saber que manutenção é lucrativa, que você pode mudar a mentalidade das pessoas por corretiva para proativa, você estabelecer novos métodos, né, e valores, mudar a mentalidade de toda a organização e saber que manutenção também não é só manutenção em máquinas, é conservação, limpeza. E você sabe quando você chega numa empresa que o jardim está bonito, né? O IPOG é um exemplo, né? O IPOG é um exemplo. Olha, gente, eu nunca cheguei no IPOG, sério, e vi um banheiro sujo. Banheiro sujo é uma categoria de É que o pessoal fez gestão de manutenção aqui, entendeu? Mas tem seus pequenos, assim, suas pequenas coisinhas, né? A gente já pegou um aluno, por exemplo, lá em São Luís, fazendo manutenção predial com eles, e eles foram fazer inspeção predial e descobriram, ó, faltou isso aqui, teve um projetinho aqui, porque nada é perfeito, né? Mas o IPOG é um exemplo de gestão da manutenção. Então, a ideia do nosso curso é o quê? Preparar pessoas para serem gestores de manutenção de qualquer nível superior. E qual a grande vantagem? Veja que nosso podcast, ele é gestão da manutenção, desafios e oportunidades. Primeiro, desafio, transformar a gestão da manutenção em uma função estratégica. Segundo, fazer com que a gestão da manutenção seja valorizada. Fazer com que as pessoas que estão fazendo graduação queiram ir para a área de manutenção, né? A gente tem feito isso ao longo desses 20 anos, não sou eu, mas a Abraman. No nosso curso, nós temos 16 professores. Dos 16, praticamente 8 foram os diretores da Associação Brasileira de Manutenção. Fomos também conselheiros da Associação Brasileira de Manutenção, que vem trabalhando em relação a isso. Nós vamos ter disciplina que vai analisar as probabilidades, né, a confiabilidade, o estudo de confiabilidade das máquinas, não só a confiabilidade intrínseca, que é aquela que sai da fábrica, mas a confiabilidade operacional. A gente sabe que meu carro sai com confiabilidade da fábrica, mas quando vai andar nas estradas brasileiras, né, é ruim, né, por exemplo, né? Então, a gente tem que saber o que é isso. A gente tem que fazer o planejamento da manutenção. A gente tem que fazer análise de risco da manutenção, análise dos custos de preço, custo operacional, aprender a fazer isso. A gente tem que fazer as melhores técnicas preditivas, do mesmo jeito que nós fazemos diagnóstico médico, né? Diagnóstico médico. As máquinas também são feitas diagnóstico antes de quebrar, porque eu não quero só uma máquina disponível, eu quero uma máquina com saúde, né? Eu achei interessante, né? Porque uma vez eu estava, não estou querendo ser gordofóbico nem nada, mas assim, eu estava num prédio lá meu e uma pessoa muito gorda mesmo, acho que tem uns 180 quilos, ela limpava o carro dela com o maior zelo. O carro dela era o carro mais limpo do prédio, não podia estar sujando, que ele descia lá e ficava limpando ele. Então, ele cuidou do carro com muito zelo, mas talvez não estivesse cuidando da sua saúde, como deveria, né? No sentido de que você tem que cuidar também da sua saúde e a saúde da empresa, né? Então, o que aconteceu? Você tem isso de você estar tendo que cuidar, as técnicas preditivas vão gerar a sua saúde, né? Usa o plano de saúde para a sua saúde. Eu achei engraçado você ver como é a cultura, né? Eu cheguei lá a primeira vez há 6 anos atrás para fazer meus 60 exames, aí a menina da clínica médica diz assim, o que você tem que está fazendo todos esses exames? Eu digo, saúde. Então, essas disciplinas, então, do curso... Ela dá todo esse envolvimento. E aí você vai subindo para o sistema de gestão, ISO 55001, para você ter um sistema de gestão, e até chegar ao TPM, que é um modelo de excelência empresarial, que todos têm que participar. O T de Total é a participação de todas as pessoas, Sim. É o teu maior rendimento. O P de Productive é ter lucro, a manutenção é lucrativa, e a própria manutenção significa eliminar todas as perdas. Então, esse curso dá uma evolução para que você cresça ao longo do tempo, né, em relação a isso. Também quem vir fazer esse curso vai ter a oportunidade de ver aí 200, 300 TCC que a gente disponibiliza para os alunos, né, e assim por diante. Vai ter uma oportunidade, Galo mesmo disse que o network, né, ele já contratou gente que está fazendo o curso. Sim. Então, você vai ter gente de todo o Brasil. O curso local, você vai ter pessoas locais, mas o curso remoto, a gente tem turma do Iapoca ao Chuí, né? Então, quando a gente está dando aula, as pessoas, eu peço para colocar o local que você é. Então, a gente tem uma Sim. turma, imagine, gente de Porto Alegre, de Manaus, de Itajubá, né, de São Paulo, de Campinas, né, que é a tua cidade.
gente de Belo Horizonte, do interior lá, gente em Belém, Manaus, que estão lá na Floresta Amazônica fazendo o nosso curso, né? Entendeu? Acaba sendo uma comunidade. Acaba né? sendo uma comunidade fantástica, eu acho que isso é fantástico. A gente cria realmente um ciclo virtuoso para todo o Brasil. A gente quer transformar o Brasil através da manutenção, como o Japão foi transformado, né, para ser o segundo maior PIB do mundo, graças à manutenção produtiva total. Legal. Não tenho Então, dúvida. esse é o recadinho, então, para você que está nos assistindo aí, você pode acompanhar no nosso site, nas nossas redes sociais, mais informações sobre esse MBA de gestão da manutenção. Está o professor Luiz aqui, dando um pouquinho, né, uma palhinha sobre isso, mas procurando mais informações, nós vamos te ajudar a esclarecer suas dúvidas, para que você possa entrar nesse mundo, que é um mundo super vasto e interessante, com muitas oportunidades de crescimento profissional e, obviamente, com uma função, eu diria, para não dizer, social e econômica muito grande, atuando nessa área, pelo papo que a gente teve aqui. E eu queria convidar aqui o Galo, para fazer vou te fazer uma pergunta e você dar as suas palavras finais aqui. Alguém que está nos assistindo, que ficou ligado, falou, puxa, o Galo está lá, gerente, gestor de manutenção de uma das maiores indústrias, né, do mundo, para não dizer, né, no nosso setor do mundo, né, nesse setor sucocoleiro, né? Se você tivesse que dar um conselho para alguém que está lá numa indústria e está sofrendo tudo isso que nós falamos aqui, está sofrendo, custo alto de manutenção, corretiva, né, perda de lucratividade e tal, e vislumbra uma jornada parecida com a sua. Falou, puxa, que também há alguns anos você estava nessa mesma situação. Se você tivesse que dar 1 ou 2 conselhos para esse gestor que está lá, alguém que está nessa cadeira, o que você falaria para ele? Que conselho você daria? Eu falaria o seguinte, gente, como falou aqui, foi abordado, né? Quando você se forma engenheiro para fazer projeto, para operacionalizar uma fábrica, uma indústria, alguma coisa, enfim. Você não se forma em engenharia para falar sobre manutenção. E como falou aqui, a manutenção, você não precisa necessariamente ser um engenheiro. Né? Para ser um gestor de manutenção, você tem que ter uma formação básica, mas no curso você vai abrir a cabeça para outras coisas que você talvez não enxergava. Né? Então, eu acho muito importante a participação de pessoas, inclusive, que não são da área, né? Fazer o curso para aprender, porque manutenção você vai ter sempre oportunidades. Na nossa empresa, nós temos um agravante ainda. Nós lidamos com commodity. E commodity, eu não coloco o preço final no meu produto. É o mercado que faz isso. Então, eu só tenho a corda aqui na mão do custo. O custo de produção, o custo de manutenção, enfim. O custo está na minha mão. Quanto menos eu gastar aqui, dependendo do preço final lá, maior e melhor será a minha margem. Então, nós temos que trabalhar duro nisso aí. Tá? Então, o conselho que eu dou é isso aí. Outro ponto, network. Né? Como foi falado aqui, eu tenho hoje um colega de trabalho que saiu aqui da nossa turma, né, do curso do IPOG. Isso é importante, esse network faz muita diferença aí no mercado. Vira e mexe no nosso grupo aí, tem uma oportunidade em tal lugar, conhece alguém? Tem outro lugar, conhece alguém? O próprio Luiz passa, ou o próprio pessoal do grupo, né, que ainda está ativo aí, pergunta para a gente. Então, isso é muito importante. Então, educação continuada, sabe? Não para. Continua e manutenção tem que realmente ser vista como um fator estratégico para a empresa, no quesito custo. Tá? Quem pensar assim, pode ter certeza que vai ter sucesso. Que tudo nesse planeta, enquanto existir vida e funcionar, vai ter que ter manutenção. Inclusive a própria vida, né? Como o Luiz falou aqui, preventivo, os exames preventivos e tudo mais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês, né, realmente abram a mente para essa questão, que é muito importante. Que bacana, fico muito feliz de ver você, né, tendo passado por aqui. Nosso propósito é desenvolver pessoas para impactar positivamente a sociedade. Vejo que o grupo que passou por aqui está lá na Jales impactando, né, o mundo, né, não só a sociedade, mas o mundo. Obrigado por isso, Luiz, o Galo. E, professor, conselhos finais, palavras finais, o que você pode dizer para a nossa audiência a respeito desse tema e um convite para eles, né, sim, procurarem mais a respeito do curso e participar dessa comunidade, né? Que eu penso que ao fazer o curso aqui no IPOG, não é só ter o conhecimento, mas você está em contato com muitas mentes que estão hoje protagonizando, né, um papel, né, no setor de manutenção no Brasil, no mundo, como vocês publicam artigo, estão
nas associações, estão participando de decisões de criação dos próprios processos, melhoria nos processos, nas normas e nos métodos, né? Também é a proximidade com esses profissionais e a vivência, né, com muitos casos práticos ali de ferramentas que vão ajudar no dia a dia de forma bastante prática. Palavras finais aqui para nós. Primeiro, né, eu queria lhe agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui, estaremos sempre à disposição do IPOG, né? É uma honra trabalhar para o IPOG, né? O IPOG é uma empresa de excelência, né? Acho que é uma das melhores universidades do mundo, né? Se a minha universidade estadual fosse 1/100º do IPOG, eu ficaria muito mais satisfeito. É aí que eu te colocaria para você. Ao Galo, eu quero agradecer o convite, né? Galo estava em congresso internacional nessa área de confiabilidade na área agrícola. Veja, está tendo um congresso internacional na área de gestão da manutenção, né? Gestão da confiabilidade agrícola. Centenas de pessoas participando. Às vezes a gente vê as comidas chegando na casa da gente, a parte agrícola contribuindo para o PIB nacional e não sabe que está o suporte de gestão da manutenção. Um congresso internacional de, né, confiabilidade agrícola lá em Ribeirão Preto, né? Esse Galo estava participando. Ele disse, Luiz, ó, eu vou estar aí sim na próxima ano. Quero também agradecer o Galo, que ele estava de férias, nos deu esse tempo para estar aqui junto, né? E saber que a Jades, né? Jades, ela está à disposição do IPOG para outros temas também que o IPOG precisar em outras áreas, né? Você sabe disso, a Jades sempre teve à disposição da gente desde que eu conheci a grande equipe. A Jades, ela investiu 8 alunos para cá, né? Então, quero primeiro agradecer a vocês, né? O que eu colocaria é exatamente assim, veja, todo dia no nosso cotidiano a gente está enfrentando a manutenção, né? Imagina um sinal de trânsito que não funcione, vai ser um caos, né? A gente, quando assiste uma corrida de Fórmula 1, ali é um teste de estresse, né, para melhorar a confiabilidade das máquinas, né? Então, assim, a mensagem que eu dou é uma mudança de paradigma, tá? Quando você pega os alunos assim, eu dou a disciplina de administração da manutenção no último período. Meus alunos assim, professor, como é que eu ia terminar uma graduação sem ter esse conhecimento, né? Então, realmente, é você ter um conhecimento sistêmico, um conhecimento holístico e mudar seu paradigma, né? Saber que a manutenção é que rege, né, até a longevidade humana, né? A longevidade humana, ela consegue através de manutenção, de novas técnicas e aprimoradas para aumentar a nossa vida. E a manutenção, ela aumenta também a longevidade das máquinas, né? O Japão, ele pegou uma máquina que fabricava balas, né? Balas para armas, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial. E depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos pegou essa máquina e jogou fora. Olha a cabeça ocidental, né? Quando ele jogou fora e o Japão estava querendo fazer produção, o japonês foi lá, viu aquela máquina enorme de produção de armamento, de bala de armamento. Aí disse assim, será que eu podia utilizar isso para produzir alguma coisa que está no lixo americano, para produzir uma coisa? Então ele viu que aquela bala era o mesmo formato de um batom. Então pegou aquela máquina velha, a lata velha do Luciano Huck, né, que transformou a lata velha na lata nova, né, no carro novo para produzir. Pegou aquela lata velha, restaurou aquela máquina e está, desde 1946, produzindo batom lá no Japão, porque é uma máquina robusta, cara. E aí você tem que ter ideias. Então você vê que a mentalidade, né, oriental em relação a querer aumentar a sua longevidade humana, também é a longevidade das máquinas. Então, assim, é uma mudança realmente paradigmática, é uma mudança de comportamento, eu diria, tá? Da gente ter uma mudança de comportamento. E esse curso, ele transforma. Isso é o maior ativo tangível que você pode adquirir, que você pode conhecer e colocar em prática nas suas empresas. Legal. Galo, muito obrigado pela sua participação aqui. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Professor Luiz, mais uma vez também, obrigado pela colaboração. E obrigado a você aí que está do outro lado, que acompanhou a gente nesse episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Espero que você tenha curtido esse tema, esse assunto aqui, e que tenha levado em boas contribuições. Se curtiu, curta o vídeo aí, comenta, compartilha esse conhecimento com alguém. Afinal de contas, é assim que a gente vai expandindo e continuando a nossa formação continuada, tá bom? E a gente se vê por aí num próximo episódio do IPOGcast. Até lá!